Essa pergunta já estava na pauta, e é uma pergunta que sempre vai pintar para você, Marcelo. Sim. Curioso, eu entrevistei o Alírio Neto recentemente, e no final da entrevista eu falei, cara, de toda a carreira, o que você gostaria de revisitar? E ele não me deixou terminar a pergunta. Ele falou, cara, essa pergunta é fácil, não é que eu gostaria. Em algum momento, Sim. o Cálice vai voltar, vai fazer algo. Eu não sei quando, eu não tô garantindo nada, mas Sim. em algum momento ele vai voltar, porque o Cálice é o meu bebê. Sim. Então, ele pergunta, Marcelo, há a possibilidade de uma reunião pontual do Cálice? E também comente sobre a passagem do eterno Mário Linhares na banda. Abraços de Rio Branco, Acre. Que legal, pô. Sim, eu tô com o Netão nessa aí. Existe uma possibilidade de reunião pontual, existe a possibilidade de gravação de novo material. E a gente tem vontade, não falta. O que tem faltado é tempo para todo mundo. E, claro, né, com o Neto morando em Madrid, a coisa fica um pouco mais difícil. Nossa. Mas a parte de gravação hoje em dia é mais fácil, a gente consegue fazer isso à distância, né? Se encontrar para tocar, que é um problema um pouco maior. E, sem dúvida nenhuma, o Cálice, eu acho que ele. Outro dia eu estava falando sobre isso no meu Instagram, que eu acho que ele pavimentou, né? Tudo que aconteceu depois, inclusive Almar e Angra, porque com o Cálice a gente fez muitas coisas legais, não só em Brasília, como no Brasil, e a gente, inclusive, abriu alguns shows do Angra, né? Então, o Cálice, ele estava ali como se fosse um mostruário, né? Daqueles talentos, daquelas pessoas que estavam ali tocando. Era uma banda que, para a época, era muito acima da média tecnicamente, até hoje né? Que a modéstia me permita falar. E o interessante é que dessa galera do Cálice, né? A gente teve algumas formações, mas ó, a gente teve o Mário Linhares, né? Que era do Dark Avenger, um grande cantor, infelizmente veio a falecer há alguns anos. A gente depois foi o Alírio Neto, que, né, faz e fez tudo que ele faz, né? Gravou com o Xamã, etc e tal. Eu, que passei pelo Almar e tô no Angra. A gente teve um baterista chamado Pedro Mamed, que está super bem, tem um estúdio de gravação no Rio de Janeiro, já acompanhou vários cantores, assim, dessa leva carioca ali, ele está sempre trabalhando, super profissional, se deu super bem também. O tecladista, o Bruno Vamber, é tecladista do Nat Roots, está fazendo agora já mais de 20 anos que ele está no Nat Roots, eles estão agora fazendo essa turnê de despedida, né? Então, assim, é impressionante como numa banda só, né? Em um grupo ali de 5 pessoas, tantas pessoas despontaram no cenário nacional, fazendo coisas relevantes, né? E interessantes. Fora os que, de repente, não tiveram essa oportunidade, mas são músicos excelentes também, são pessoas incríveis e músicos sensacionais, até porque era uma coisa que a gente tinha desde muito novo, esse afã por tocar bem, por ser bastante técnico musical e, ao mesmo tempo, ter bastante domínio dos instrumentos, né? Todos nós tínhamos essa cultura na banda, então era uma coisa que, para estar ali, o cara precisava tecnicamente estar no nível da galera, né? O Mário Linhares, que era um cantor incrível, é uma história interessante. Ele foi antes do Alírio Neto. Aí o que aconteceu? Ele tinha essa banda, o Dark Avenger, que era uma banda muito legal também, o pessoal aqui de Brasília gostava muito, e o pessoal, eles chegaram a fazer bastante barulho aí fora de Brasília também. E era uma banda muito boa e tal, e ele tocava nas duas bandas, né? Eu não lembro exatamente por quê, em dado momento ele saiu. O Mário era um cara assim, apesar de todo o talento, não quero aqui ter aquela coisa, né? Quando a pessoa morre, ela vira perfeita, né? Ninguém só falam bem da pessoa, né? Mas ele era um cara muito instável, assim. Às vezes ele queria uma coisa, daqui a pouco ele já queria outra. Não era muito fácil entender a cabeça do Mário. Assim. Ele tinha os momentos dele de muita indecisão, assim. Então eu lembro que ele saiu e o Neto entrou. Só que quando a gente começou a gravar o disco, o Neto foi pro México fazer o Jesus Cristo Superstar e ficou lá, não voltou. E a gente ficou com um disco gravado sem o vocal. Olha que história louca. E aí, eu não vou lembrar o nome da gravadora, mas uma gravadora de São Paulo me procurou e falou, cara, a gente quer lançar o disco, pô. Cadê o disco? Vamos assinar um contrato, eu quero lançar. Eu falei, cara, mas a gente tá sem vocalista. Ele falou, então, eu tenho a solução, o Mário Linhares está a fim de gravar, e ele já foi da banda, faz todo sentido, e pra gente é bom também, porque o pessoal gosta dele, por causa do Dark Avenger. Eu falei, legal, marquei uma conversa, o Mário trabalhava no Banco do Brasil.
da UNB aqui, da universidade. Fui lá, a gente almoçou junto, ele, não, beleza, vamos fazer, que legal, é isso aí mesmo e tal. Na época, estúdio era super caro, não tinha essa coisa de gravar em casa, né? Marquei o estúdio, cara, paguei a sessão. Ah, tá bom, sei lá, terça-feira, 8 da noite, a gente começa a gravação de vozes, então. A gente foi, deu 8, deu 9, 10, 11, 11 e meia. Mário não apareceu, a gente ligava, ele não atendia, não mandou uma mensagem, e a partir daí sumiu de novo. Sumiu de novo. Não consegui mais falar com o Mário, não sabia porque ele furou com a gente ficou sem gravar a voz de novo, né? E aí, depois o Neto voltou. Né? Isso passou tanto tempo que deu tempo dele voltar e gravar o disco e a gente seguir em frente, né? E, cara, olha que coisa engraçada. Na época que eu não sabia por que ele tinha furado, e nem dado satisfação nenhuma, nem dito, não vou mais gravar, deixado a gente esperando, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, Mário é muito doido, que loucura isso, como é que o cara some assim e tal. E aí um dia eu encontrei ele. Ele já estava trabalhando com outra coisa, acho que ele fazia site, alguma coisa assim. Ele me ligou querendo vender alguma coisa que ele fazia. Acho que era isso, um site para o GTR, alguma coisa assim. E a gente se encontrou. E ele falou assim: você quer saber por que eu não fui gravar? Porque você falou pro fulano, um cara X, que eu não lembro nem quem era, que preferia que fosse o Neto, mas que, como o Neto estava no México, isso ofendeu ele de uma forma. Eu nem sei se eu falei isso, porque quando ele falou, eu não lembrava. Eu falei, será que eu falei isso? Fez um certo sentido, porque eu era mais amigo do Neto, né? Mas assim, eu fiquei assim, cara, será que eu falei isso ou não? E se falei, será que isso era motivo para o cara simplesmente não aparecer? Né? Mas tinha essas coisas, entendeu? E devo ter falado, não estou aqui, porque realmente eu lembro que mesmo na época eu não lembrava exatamente, mas fez um certo sentido, é uma fala que poderia ter saído da minha boca assim, porque o Neto me dava uma coisa que. Pois vai pegar. Esse corte é ruim, né? O Neto me dava uma coisa. Ele me dava previsibilidade. Eu sabia se ele ia, se ele não ia, eu sabia se queria continuar na banda. O Mário, ele era mais caótico nesse sentido, sabe? E tanto que mesmo com o Dark Avenger, eles chegaram a mudar a banda inteira, e ficou só o Mário com uma outra galera depois. Enfim, era tudo muito instável, assim, né? Então, o Mário, ele foi da banda por um período importante, ajudou a compor algumas músicas, e aí, na verdade, ele não ajudou a compor algumas músicas, ele transformou para inglês umas músicas que a gente já tinha melodia e a letra em português. Né? Então, ele traduziu para o inglês, e depois o Neto foi da banda, e o Mário quase gravou o The Journey, e acabou. Eu tenho aqui as demos que a gente gravou com o Mário, em breve eu vou colocar no Spotify, para ter, né, assim como registro histórico mesmo, porque era muito legal ele cantando assim, era uma coisa muito única também, sabe? Tinha uma voz muito potente, e nas músicas do Carlos funcionou super bem também. Muito legal, cara, muito legal. Grande Mário Linhares.